Às vezes você não tá perdida, você só tá transicionando em gostos, maturidade, em quem você é, porque a gente muda. E às vezes, nesse processo, a gente se frustra, acha que tá quebrada, que tá sem rumo, mas não. Às vezes você simplesmente mudou. Tá tudo bem você ter gostado de uma coisa aos seus 18 anos e hoje não gostar mais. Tá tudo bem você ter escolhido uma carreira e depois de alguns anos decidir mudar. Tá tudo bem você querer ficar em casa e no outro dia sair. Você pode mudar a decoração da sua casa inteira, uma decoração que você escolheu com tanto carinho, pelo simples fato de que seu gosto mudou. E você pode começar a gostar de coisas que você nunca imaginou. E nada disso significa que você não sabe quem você é. Na verdade, significa justamente o contrário, que você tá se descobrindo enquanto a vida acontece. Oi, galera, meu nome é Paola, sou recém-casada, cristã, trabalho com criação de conteúdo, fotografia e outras coisas dentro desse universo criativo. E hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que esteve muito presente na minha vida nesses últimos anos, que é transição de carreira. Eu coloquei uma caixinha recentemente nos meus stories para vocês deixarem algumas dúvidas de vocês, curiosidades sobre a minha história, e vieram muitas. E aí eu dei uma filtrada para estar conversando aqui hoje com vocês sobre os pontos principais e algumas dúvidas específicas que vocês tiveram. Eu me formei em Direito, para quem não sabe, eu estudei 5 anos na Faculdade de Direito de 5 anos e ainda trabalhei 1 ano na área. Só que quando eu fui para cursar, eu lembro que eu sempre falava pros meus pais, nossa, eu não me vejo em nada, eu não me vejo em nada, porque eu acho que isso é um grande déficit, gente, eu odeio essa palavra, mas eu acho que isso é um grande problema, vamos usar a palavra problema? Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem hoje nas escolas, pelo menos foi minha vivência, tá, gente? Que eu não tive acesso a todas as profissões, pelo menos a maioria das profissões, que eu poderia estar cursando. Né? Então, por exemplo, nunca foi comentado comigo sobre faculdade de publicidade e propaganda, parece loucura, porque eu acho que hoje em dia tá muito mais comum, mas nunca foi comentado comigo sobre isso, sobre faculdade de cinema. Gente, era tudo muito prático. As pessoas conheciam engenharia, direito, medicina e algumas faculdades como comércio exterior, não sei o quê. E entra num outro ponto, de que a minha família tem profissões que são essas mais conhecidas. Então, meu pai é professor, minha mãe é bancária, cursou comércio exterior. Então, eu acho que eu não tinha vivência de ninguém que tivesse cursado algo diferente disso. Então, quando eu tava nessa dúvida aí do que fazer, o que não fazer, eu acabei fazendo um técnico na ETEC. E eu lembro claramente de estar pesquisando os cursos com a minha mãe. E, nada vinha, eu não gostava de nada, nada, nada. O único curso que eu queria era multimídia, só que era muito longe da minha casa, muito mesmo, assim. E não teria condições de eu viver aquela situação, não tinha como. Era muito longe. E aí eu decidi fazer curso de serviços jurídicos. Eu acho que o curso de serviços jurídicos me deu um grande leque, digamos assim. E eu pude conhecer uma profissão. Depois que eu finalizei, eu ainda assim não tinha muita noção do que eu queria fazer. E aí eu falei, bom, já cursei serviços jurídicos, eu gostei. Porque, gente, aqui é um ponto já, né? Não é porque você trocou de profissão que você abomina essa outra profissão que você tava. Não, eu sempre gostei de direito, eu gosto da faculdade de direito, só que eu percebi que no ambiente de trabalho não era algo que eu gostaria de fazer. Tipo, não era algo que eu gostaria de vivenciar, sabe? Então, depois que eu saí da ETEC, eu entrei na faculdade de Direito porque eu gostava e não vinha mais nada na minha cabeça e eu não queria ficar parada também entre esse ponto. E eu acabei indo pra área de Direito mesmo, pra faculdade de Direito. Quando foi no terceiro ano, mais ou menos, eu percebi que... Porque eu já tava trabalhando na área como estagiária, mas eu já percebi que não... Pô, não era muito aquilo que eu queria, sabe? Eu já tava estranhando um pouco. E também foi nessa época que eu me converti, na verdade eu me converti no segundo ano da faculdade, só que tava em pandemia. Então eu não tava servindo e tudo mais. Eu fui começar a servir, acho que no terceiro ano, no início do terceiro ano, alguma coisa assim. E eu comecei a servir em outras áreas dentro do ministério e do nada, assim, uma amiga minha chegou falando, tipo, pá, seguinte, a gente tá precisando de alguém que só suba os posts do ministério. Só. Você vai receber tudo pronto. É só realmente subir no Instagram. Falei, bom, tá bom, tô aqui, vamos lá, ajudo. Só que foi servindo nessa parte de mídias que eu comecei a me envolver um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E quando eu vi, eu tava completamente apaixonada por essa área. Eu comecei a perceber
que existiam outras possibilidades, sabe? Eu não fiquei presa nessa questão do direito, digamos assim. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu posso falar aqui não foi de um dia pro outro. Eu não acordei e falei, tchau, direito, entendeu? Não foi assim. Na verdade, foi um processo que tava desde o meu terceiro ano da faculdade. Aí algumas pessoas me perguntam, né? Você terminou? Sim, eu terminei a faculdade. Eu sou bacharel em Direito. Eu terminei e hoje eu sou muito grata por ter terminado. Porque terminar a faculdade de Direito me ensinou uma coisa que eu acho que, sei lá, estava sendo tratada em mim desde a minha adolescência, que é compromisso. Eu sempre tive muita dificuldade de começar uma coisa e terminar de fato ela. E terminar a faculdade, mesmo sabendo que provavelmente eu nem trabalharia na área, me ensinou sobre isso, sobre finalizar as coisas que a gente começa. E poder olhar pra trás e falar, tá, eu terminei, eu fiz a minha parte. E aí vem uma coisa que eu acho muito importante mencionar. Eu já sabia dentro de mim que alguma coisa estava me falando que não era direito. Inclusive, fica aqui um fato curioso, no meu TCC, o meu TCC eu fiz sobre elementos de design aplicados em contratos bancários, porque na época eu tava trabalhando num banco. E eu lembro que um dos orientadores da banca virou pra mim e falou: "Você não tem que estar nessa área, desculpa". Ele falou: "Você passou, né? Seu TCC foi maravilhoso, mas não é a sua área. Você tem que ir para a área da comunicação". E isso na época foi muito importante pra mim, muito importante, porque querendo ou não persona, é uma pessoa que nem te conhece, porque não me conhecia mesmo. Ele era o orientador da banca, assim, né? Ele não era minha orientadora. Ele tava lá compondo a banca. E ele falar pra mim isso mostrou pra mim que de fato meu olho brilhava quando eu falava sobre comunicação, sobre isso. Então eu acho que isso foi muito importante pra mim. E mesmo com isso que ele falou pra mim, eu ainda fiquei um ano trabalhando na área do direito, porque eu precisava experimentar. Eu tava com muito receio. Então eu fiz o quê? Beleza, eu amo, mas eu preciso entender como é a rotina. Se de fato aquilo é pra mim, se de fato é isso que eu quero. Foi uma opção minha. Tem gente que não passa por esse processo que eu fiz, tem gente que passa. Então, o que que aconteceu? Durante aquele um ano que eu fiquei trabalhando com direito, eu cobria aniversário, eu fazia story making em eventos de empresas, eu comecei a pegar um social media pra fazer. Então, eu fui navegando por algumas áreas dentro dessa parte de criação de conteúdo e comunicação. E foi nesse momento aí dessa transição de estar conhecendo um pouco mais sobre a área que, de fato, eu percebi que o direito não era pra mim. Eu percebi que não era simplesmente eu não gosto desse lugar. Eu não me identificava com a rotina que eu tinha, eu não me identificava com o que eu fazia e, principalmente, eu não me sentia motivada. E aqui eu quero fazer uma distinção muito importante. É muito diferente você não gostar de onde você está trabalhando e você não gostar da área que você está trabalhando. Porque às vezes o ambiente, pra você, ele é tão ruim que ele te desmotiva, ele te faz questionar, ele afeta tanto o seu emocional que você começa a repensar tudo. E é normal você estar em um emprego que você não gosta. A gente precisa normalizar isso, gente. Vai ter muitas vezes que você vai ter que engolir sapos simplesmente porque você tem conta pra pagar. É a vida, acontece. Inclusive, eu já passei por isso, gente. Normal, acontece. Às vezes a gente tá tão acostumado a ver esses vlogs performáticos na internet, de uma vida completamente fora da sua realidade, que você começa a se questionar se você tá no lugar certo, com as pessoas certas. E na verdade é só uma fase que você tá passando. Às vezes aquele lugar que é tão terrível vai te dar uma experiência que você vai levar pro resto da sua vida. Seja em maturidade, responsabilidade. Então antes de você tomar uma decisão grande, pensa bem. Você não gosta do lugar que você está ou você não gosta do que você faz? Porque essas duas são coisas totalmente diferentes. E aí uma das perguntas que mais saiu lá na caixinha foi quanto tempo demorou minha transição. E assim, gente, não teve um número exato, assim. Eu contei, né, que no terceiro ano, mais ou menos, eu já percebi que não era muito a minha praia, o direito. Eu não tava apaixonada, assim. Ouvi o pessoal da minha sala, alguns falando que não via a hora de abrir um escritório, que não via a hora de não sei o quê. E eu olhava e fazia, gente, eu não me vejo fazendo nada disso. Eu não me enxergo na área. Então, foi no terceiro ano, mais ou menos. Aí a gente coloca ali, né, terceiro ano,
4º, 5º ano da faculdade e 1 ano trabalhando na área. Então, foi em torno de 3 anos para eu conseguir me desvencilhar da área que eu tava. E aí que entra um ponto que eu também acho muito importante. A transição de carreira, ela não precisa acontecer de uma hora para outra. Você não precisa largar tudo amanhã porque você decidiu uma coisa hoje. Às vezes você só precisa estudar, conhecer um pouco mais dessa outra área, fazer um curso, conversar com as pessoas e principalmente entender o motivo pelo qual você tá fazendo isso. Porque existe uma diferença muito grande entre você desistir de algo e você entender que algo não é pra você. Desistir pode ser simplesmente você parar de tentar. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes você só tá cansada, frustrada e você acaba tomando uma decisão que vai afetar uma grande parte da sua vida. Agora, quando você olha para uma situação com maturidade, com calma e percebe que não combina com você de fato e aquilo não te motiva, aí existe outra coisa acontecendo. Aí você tá respeitando a sua própria individualidade, a sua própria trajetória. Você tá entendendo que você mudou. E isso é bênção. É você se respeitar. E eu acho que isso foi o que aconteceu comigo. Porque apesar de todas as inseguranças, que eu já vou comentar sobre isso, mas apesar de todas as inseguranças, eu nunca fui tão feliz. Eu não abandonei o direito porque eu tive uma semana ruim, um ano ruim. Eu terminei a faculdade, eu trabalhei na área, eu experimentei. E depois de tudo isso, eu percebi que aquilo não era pra mim. E se você tá gostando desse vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreve caso você não seja inscrita, porque eu quero trazer muito mais desses bate-papos com vocês. Agora vamos pra uma área que pra mim foi bem difícil. Insegurança financeira. Seguinte, quando você muda de uma área que você tá há 5 anos nela, isso que eu era estudante e fiquei 1 ano apenas na área, né? Mas a gente pode considerar aqui que às vezes vão ter pessoas que elas já atuam há anos naquela área, né? Há anos. Não tem como você ter uma garantia de que vai dar tudo certo. Não existe. Essa garantia não existe. E eu, na época, eu tava noiva, tava prestes a casar, tinha responsabilidade e ainda tinha aquela dúvida do, será que eu tô fazendo certo? E eu acho que o grande ponto era, e se eu não conseguir ganhar dinheiro com isso? Mas foi justamente nesse período que eu tive que entender sobre a dependência no Senhor. Sobre entender que a provisão vem dele e o quanto a força do meu braço não é nada comparado a isso. Mas isso não significa que você tem que ficar parada. Na verdade, você tem que se movimentar. Eu procurava oportunidades, estudava, mas sem colocar em mim o peso de que eu precisava controlar tudo e todos. E foi nesse momento que eu entendi tudo isso, que veio uma oportunidade para mim para trabalhar como assistente de marketing de uma empresa que eu amei muito, sou muito grata a eles, muito grata a todos eles. Porque eles me abriram uma porta que muita gente não estava querendo abrir, porque eu não tinha nenhum curso superior na área. Mas eles me abriram essa porta e foi por conta deles que eu consegui, de fato, me desvincular do jurídico e ir pro marketing. E aí, nesse lugar, eu senti muita paz, assim. Graças a Deus, o Senhor colocou as pessoas certas ao meu redor. São pessoas que me apoiaram muito, que me ajudaram muito. Inclusive, no dia a dia, era um ambiente muito tranquilo, tanto de aprendizado quanto de convívio social mesmo. Então, eu não poderia ser mais grata. E eu acho que foi aí também que eu, de fato, eu já sabia, mas eu acho que foi a constatação, sabe quando você recebe de fato algo do Senhor? E aí eu recebi aquilo e eu entendi que realmente eu não tô sozinha, sabe? Todas as decisões eu coloco o pé e o Senhor coloca o chão. Eu acho que entra naquele ponto que eu falei também de que você tem que se movimentar. Então, o fato de você colocar o pé é você ir atrás das oportunidades. Esse lugar não achou meu número de telefone à toa. Eu liguei pra eles, eu fui atrás. Então, é você ir atrás, você estudar, você fazer a sua parte. Mas saber que sim, você depende do Senhor. Que o Senhor vai abrir a porta certa e que vai dar tudo certo. Só que além dessa insegurança financeira, existe uma insegurança que ninguém, absolutamente ninguém, comenta. Que é o, será que eu sou capaz? Porque quando você muda de carreira, você deixa de ser boa naquilo que você já conhecia. E você passa a ser iniciante. E eu particularmente acho que o ser humano não tá preparado pra isso. Pelo menos não na fase adulta. Porque a gente já quer começar sabendo, a gente quer se comparar, a gente quer se igualar ao outro que já tá na área há 1000 anos. Só que a gente tem que trabalhar nosso psicológico e entender que é claro que você não vai ter o mesmo conhecimento de uma pessoa que tá na mesma área, na área que você tá entrando há mais de 10 anos. Seja ela
Um ano, ela tá um ano na tua frente. Aquela pessoa, ela já foi iniciante. O iniciante agora é você. Quando eu entrei nessa área, eu precisei aprender. Nossa, eu puxava conhecimento de quem eu pudesse. Eu errava, eu errava de novo, tentava de novo. E assim ia. O iniciante, ele erra. Então a gente tem que se colocar à disposição de errar, de ser iniciante, de ser aprendiz, de aprender coisas novas. E eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante minha transição. Aprender a ser iniciante. Então, fica aqui meu conselho. Se você tá iniciando uma coisa nova agora, e você tá, meu Deus, será que eu sou capaz, não sei o quê? Calma, respira. Respira junto comigo, ó. Calma, tá tudo certo. Você não precisa ser capaz agora. Esse é o grande ponto. Você precisa aprender. A sua vida, ela não tá desmoronando. Você só tá iniciando uma coisa nova. E tá tudo bem. E uma coisa que eu aprendi também é que mudar de caminho não é você jogar tudo que você já teve pra fora. Eu não trabalho com o direito hoje, mas ele me ensinou compromisso, me ensinou responsabilidade, comunicação. E eu levo tudo isso comigo. Então, talvez você até esteja pensando, nossa, acho que eu perdi tempo. Mas não. Na verdade, conhecimento ninguém te tira. Então, tá com você, tudo tá com você. E mesmo que não seja o conhecimento, as suas experiências estão com você. Talvez, se você não tivesse cursado aquela faculdade, você não tivesse tido experiências maravilhosas que você teve. Poxa, eu, Paola, me converti na minha faculdade. Eu acho que o Senhor ia arranjar uma outra forma de me encontrar. Mas, sabe, o Senhor tem um propósito pra tudo. Então, confia. Não olha pra trás com rancor, não olha pra trás como uma perda de tempo. Na verdade, olha pra trás como algo que acrescentou na sua vida, que de fato te transformou, que te moldou. E essa é a graça da vida, é a gente aprender com cada uma das experiências e a gente aprender com cada uma das pessoas que passam ao nosso redor. Então, talvez é só uma fase que acabou e que você vai estar levando toda a bagagem que você adquiriu pra outra. É isso. Outra pergunta que vocês fizeram, e muita gente fez e muita gente me faz essa pergunta, é sobre opinião alheia. Se eu tive medo da opinião alheia e tudo mais. Gente, não. Pra ser muito honesta, não. A única opinião que eu levava em consideração e que, assim, tive que pisar em ovos pra conversar porque eu tava com receio da postura deles, era do meu pai e da minha mãe. Porque quando você faz uma faculdade de 5 anos, 5 anos, você naturalmente entende que as pessoas esperam, têm uma expectativa de você, que você continue naquela área. E eu também sentia que eu tinha uma responsabilidade muito grande com isso, porque os meus pais investiram muito nos meus estudos nesse ponto, né? Era uma faculdade cara, eu ajudava com o meu salário de estagiária, mas salário de estagiário, né, gente? Pra quem é estagiário, tá me entendendo. Então, não tinha como ajudar muito, né? E eles bancaram praticamente toda. Então, eu tava me responsabilizando por isso. Essa é a verdade. Não é que eles vieram falar alguma coisa pra mim, nunca. Mas a minha mente já tava me boicotando nisso, entendeu? Eu tinha muito medo de parecer ingrata. Eu acho que esse era o maior foco pra mim. Tinha muito medo de parecer ingrata. Tipo, a pessoa pagou 5 anos de faculdade pra mim. Eu sei que eles se esforçaram muito pra pagar. E depois eu largo, entendeu? Eu acho que esse foi o grande ponto pra mim. Mas, graças a Deus, meus pais entenderam. Foi lógico, sempre é difícil, é uma conversa difícil. Até porque os pais se preocupam muito com a gente. Então, foi uma conversa difícil. Mas que, graças a Deus, deu tudo certo, eles entenderam. E é isso, a verdade é que os meus pais só querem ver a gente bem, né? Então, foi até que tranquilo. Mas até hoje tem pessoas que às vezes vêm me perguntar e fala com um tom assim, como se eu tivesse largado uma carreira em ascensão, sabe? A pessoa fala comigo, tipo, nossa, você largou tudo que você tinha. E eu fico, não, nem trabalhava direito na área. Tava ganhando super pouco. Tipo, não é como se fosse uma carreira uau, sabe? Mas até hoje vem gente me perguntar, gente, de verdade mesmo, assim. Ainda quando eu postei a caixinha nos stories, veio gente me perguntar justamente assim, com esse tom, tipo, de quase de dó, assim, de nossa, ela largou. Mas, gente, eu acho que quando você tem paz naquela decisão que você tá tomando, não importa a opinião alheia. A outra opinião que mais me importava e que eu fui consultar, eu fui conversar, foi meu atual marido, mas na época era noivo, né? Porque, querendo ou não, é um processo complicado. A gente tava noivo, tava prestes a casar. Mas ele foi a primeira pessoa a me apoiar. Ele me ajudou a conversar com os meus pais, inclusive.
Então, não, sei lá, gente, eu acho que opinião alheia é tão... Eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila pra isso. Porque na minha cabeça é muito claro, eu não abandonei nada. Eu tô vivendo uma outra fase. A vida vai seguindo o seu fluxo, entendeu? Vai seguindo a forma como tem que acontecer. E a gente ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, quem que vai estar trabalhando na área, me diz? Quem que vai trabalhar na área? É a pessoa ou é tu? É tu. Então, o que a pessoa falar, gente, entra por ouvido, sai pelo outro e vida que segue. Eu acho que se eu pudesse falar algo pra Paula de alguns anos atrás, seria: calma, você não precisa definir o que você vai fazer agora pelo resto da sua vida. Sabe? Ninguém deveria ser obrigado a decidir a carreira que vai seguir o resto da vida com 17, 18 anos. Você vai mudar, seus gostos vão mudar, suas prioridades vão mudar. Você vai conhecer pessoas novas, viver experiências novas e vai descobrir habilidades que você nem sabia que você tinha. Vai por mim. Aconteceu comigo. Então, talvez aquilo que você quer hoje seja muito diferente daqui a alguns anos e tranquilo. Hoje, depois de ter passado por tudo isso, eu não tenho medo de mudar. Inclusive, eu até penso que talvez meu caminho mude um pouco daqui pra frente, mas não que necessariamente eu vou mudar de área. Talvez eu mude do que eu faço hoje. Hoje eu atuo como social media fotógrafa. A minha ideia é me especializar em uma coisa. Como pode ser também que, por um milagre do Senhor, esse canal aqui dê resultado. E de alguma forma eu vire criadora de conteúdo. Amém! Entendeu? Eu acho que é isso. Hoje eu não tenho tanto medo da mudança como eu tinha antes. Porque hoje eu entendo que mudar de caminho não significa necessariamente que você fracassou. Na verdade, significa o contrário, que você cresceu. No meu caso foi isso, eu cresci. Eu me conheci, eu entendi os meus gostos, me motivei com a motivação certa, então é isso. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito durante todo esse processo, e me ajuda até hoje, é que o Senhor tá comigo, sabe? Eu tenho visto o cuidado do Senhor em cada detalhe desde que eu me converti, assim. Às vezes eu paro pra pensar e, gente, o quanto a minha vida mudou e o quanto cada mudança foi dedo do Senhor é impressionante. Inclusive, esses tempos aí aconteceram algumas coisas, e até eu vou contar porque é uma cena engraçada, assim. Eu tava chorando pro meu marido, eu falei, nossa, o que a gente vai fazer e tal. Aí ele virou pra mim e falou, amor, o medo é a ausência de fé. Então, o que você tem? O que ele quis dizer é, tipo assim, você tem fé, então você não pode ter medo. Aí eu virei pra ele, chorando, parecendo não sei o quê. Eu chorando, eu tenho ausência de fé. Gente, é loucura a gente pensar isso. Mas assim, às vezes acontece de você estar com a fé abalada, mas na verdade você tem que se firmar novamente no Senhor, entendeu? Você tem que voltar pro Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele cuida de você desde que você não era nem pensada pelos seus pais, então eu acho que isso foi muito importante pra mim. E cada coisa que vem acontecendo na minha vida, desde aquela vez, desde que eu me converti, é um aprendizado contínuo para eu confiar no Senhor. Então, se você tá vivendo uma fase de transição agora na sua vida, seja você um estudante que tá vendo que não é muita carreira que você quer seguir, seja você uma pessoa que já se formou e que não quer trabalhar na área, ou você já trabalha na área e na verdade não sabe se você não gosta da área ou do lugar que você está, ou se você sente que mudou e não sabe muito bem o que fazer com isso, calma, tá tudo certo. Você não precisa ter toda a sua vida resolvida. Talvez você só precise olhar para essa fase com mais cuidado e ir se conhecendo melhor. Você não precisa voltar a ser quem você era só porque aquela versão de você fez uma escolha. Você pode crescer, mudar, começar de novo e pode fazer tudo isso sem perder a história que te trouxe até aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, envia para alguém que precisa ouvir isso daqui. Se inscreve se você não é inscrita, tô de olho. E comenta aqui embaixo também se você tá passando por uma fase de transição ou se já passou também. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!